Agora a gente vai falar sobre a Organização Mundial da Saúde, que apontou que há um risco baixo de propagação do vírus Nipah. O órgão não recomenda restrições de viagens ou comércio à Índia. O país registrou recentemente 2 casos da doença que surgiu na década de 90 em criadores de porcos da Malásia. Para falar sobre esse assunto e alertar também sobre os cuidados, será que o vírus pode chegar ao Brasil? A gente recebe agora o infectologista Dr. Guilherme Henrique Campos Furtado. Doutor, bom dia. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, quais os cuidados a gente deve ter como brasileiro apenas com uma situação de viagem à Índia? Como é que se infecta, né? Como é que o vírus se propaga? Explica pra gente, por favor. Bem, esse é um vírus que foi descrito no final da década de 90, né, inicialmente, inclusive na Malásia, em Singapura, com uma transmissão muito relacionada à presença do morcego, um morcego que existe naquela região lá, que é do gênero Pteropus, aqueles morcegos bem grandes, né, que a gente não tem no Brasil, essa espécie não tem no Brasil, e aí é um primeiro ponto que aí já dificulta muito o surgimento da doença aqui no Brasil. Então, o morcego contamina locais geralmente ligados à produção agrícola ou de frutas. No caso agora na Índia e Bangladesh, a gente tem muita relação com a produção de tâmaras, né, que é aquela fruta que a gente usa muito aqui no Brasil, inclusive, uma fruta bem doce. E o morcego contamina lá aquelas palmeiras e aí a seiva dessa fruta, e aí os trabalhadores se contaminam e inclusive a população também pode ser contaminada aí com a utilização dessa fruta. Então tem sido muito restrito aquela região ali de Bangladesh e aquela região fronteiriça ali da Índia, né, que fica é um país vizinho, e os casos têm acontecido lá com alguma frequência desde o início da década passada, mas sem ela não tem se disseminado para outros países. Tem uma possibilidade de ocorrer também na África, porque esse morcego também ele tem uma presença na África, mas aqui nas Américas, na região Europa e na região mais ocidental, não tem a presença desse morcego, o que vai dificultar muito a transmissão e a manutenção da doença aqui no Brasil. O que pode acontecer, evidente, é uma transmissão trazida por pessoas que vão para a Índia, né, a turismo e tudo, para aquela região, e que podem se contaminar com esse vírus e voltar, né, de avião para o Brasil e chegar no Brasil. Hoje nós sabemos que as viagens internacionais são muito intensas, né, e alguma pessoa pode chegar ao Brasil contaminada, né. A transmissão, como você Opa, desculpe. Conclui. Não, eu ia falar só da transmissão, que ela ocorre mais por contato próximo de pessoas contaminadas, por contato por gotículas, né? A transmissão é por via respiratória, também por contato de mãos, que o vírus pode ficar também nas mãos, e entanto as precauções, utilizam mais as precauções relacionadas à via respiratória e de contato. Doutor Guilherme, o senhor citou que ele surgiu no final dos anos 90, né? Acho que por volta de 98, 99. E claro, quando a gente ouve uma história dessa, todo mundo já se assusta porque a gente está, entre aspas, escolados por causa da Covid, que foi um vírus que surgiu do nada e se espalhou pelo mundo todo. E aí, quando se falou desses casos na Índia, todo mundo já ficou esperto e preocupado. O fato de ter surgido lá no final da década de 90 indica que já há um cuidado maior ou pelo menos um cenário de tratamento melhor para esse vírus do que o que a gente teve na Covid, que foi uma surpresa para todo mundo? Exatamente, eu acho que sim, eu acho que os dois países conseguem fazer um controle muito bom localmente, né, quando o vírus aparece nessa região. Eles têm, apesar da Índia e o Bangladesh serem países muito populosos, aparentemente eles têm controlado bem a situação localmente. Esse vírus tem uma característica também muito importante, porque ele tem um risco de transmissão muito baixo, né, em torno de 0,48. Não sei se vocês lembram do Covid, foi comentado muito sobre isso, que é o chamado R0, que seria o risco de uma pessoa transmitir para outra pessoa, realmente com valores acima de 1, 2, né? A pessoa transmite para 1 a 2 pessoas. Então, desse vírus, né, em estudos aí mais recentes, é de 0,48. Então, ele é um vírus que necessita de um contato mais próximo, né, ali mais familiares, então o risco é baixo de transmissão.
Ele tem essa característica de ser um vírus zoonótico, né? Ele fica no morcego, né? Ele é um vírus que o morcego tem, ele não tem sintomas, e ele, quando vai lá comer, né? Eles são morcegos que a gente chama frugívoros, né? Que são morcegos que comem só frutas, né? Então eles vão atrás dessas frutas lá geralmente naquela região, contaminam muito essa questão da tâmara, e isso existe o risco de contaminação das pessoas que trabalham. Ele foi descrito inicialmente na Malásia, não na Índia e Bangladesh, né? Chegou depois, mas na Malásia foi em criadores de porcos, né? Porque contaminou os porcos, os morcegos contaminaram os porcos. Teve uma descrição também, né, em Filipinas com cavalos, né? Mas é um vírus, e esses locais aí ficaram restritos, foram um período só e não teve mais novos episódios, demonstrando que o vírus não se alastra muito, é um vírus que tem realmente um poder de transmissão mais baixo. Então, acho que dá para a gente ressaltar que o risco, realmente, o que a OMS está falando, né, nos relatos da OMS, é que o risco de transmissão aqui para nós, aqui no Brasil, é pequeno. É evidente, né, algum turista que chegue no Brasil contaminado e que tenha sinais clínicos de infecção, é uma infecção que tem sintomas respiratórios e sintomas neurológicos, então a pessoa pode ter inicialmente tosse, falta de ar, como se fosse um quadro gripal, e também ele é muito associado a um quadro neurológico, dor de cabeça, confusão mental, né? Então, o paciente que tem esses sintomas combinados e vindo de uma região onde existe a doença, é evidente que ele tem que procurar rapidamente o serviço de saúde. Os sistemas de saúde do Brasil estão preparados para conter qualquer risco maior de contaminação, de disseminação aqui no Brasil, e normalmente os cuidados são feitos em ambiente hospitalar. Esse paciente vai ter que ser internado, ficar sob cuidados médicos. É uma doença que, infelizmente, tem uma mortalidade alta, né, de 40% a 75%. É uma doença, por isso há uma preocupação da OMS, é uma preocupação dos países, porque nós não temos um tratamento específico para ela, nós não temos um antiviral, nós não temos vacina ainda para essa doença. Estão em estudos, né, algumas vacinas e também alguns antivirais, alguns anticorpos monoclonais para tentar se usar nessa doença, que ela é considerada para a OMS uma doença de risco, de prioridade para a OMS. Desde 2017 ela é considerada uma doença de prioridade importante para a OMS. Muito obrigada, doutor Guilherme Henrique Campos Furtado, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado.